para todos os públicos. Bom dia, turminha! Estamos de volta, começando aqui mais uma semana, Escola em Minha Casa Projeto de Vida, voltando para mais uma virtual aula de ciências. Aqui é a professora Clemilde Lima, e estamos aqui para entregar esse componente curricular de ciência a cada um de vocês, e quero desejar uma excelente semana, com saúde, e nesse momento convidar cada um de vocês a revisar o conteúdo da semana passada, para que a gente possa entrar no novo conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, começando a nossa aula de hoje, revisando aquilo que a gente viu na aula passada, que foi sobre as características dos animais. Nós aprendemos que os seres vivos, eles são agrupados de acordo com as suas características, e nós vimos que os animais, de acordo com as suas características, eles podem ser caracterizados de acordo com a sua cobertura do corpo, com a sua capacidade de locomoção, de respiração, de alimentação, não é isso? Então, hoje eu quero relembrá-los que nós vamos entrar num novo assunto, que será a respeito das características e diversidade dos animais invertebrados. Bom, você sabia que 97% do reino animal pertence à classe dos invertebrados? Pois é, por isso o nosso tema de hoje, a diversidade, a quantidade, o volume dos animais que representa esse grupo na sua classificação de invertebrados. São muitos variados. São animais que vão ser agrupados numa outra subdivisão. Mas eu quero aqui lembrá-los, a cada um de vocês, a definição do que seja um animal invertebrado. Você se lembra o que é um animal invertebrado? Olhe na tela. São animais que não possuem coluna vertebral. Eles não possuem ossos e nem crânios. Eles têm o seu corpo formado por ausência desses ossos, que vão formar a coluna vertebral, que é a sua sustentação. A exemplo de animais invertebrados, nós temos as borboletas, nós temos as formigas, nós temos as minhocas, tá certo? Portanto, nessa diversidade desses animais, nesses subgrupos dos animais invertebrados, nós temos os anelídeos, nós temos os moluscos e os artrópodes, cada qual com a sua subdivisão. Os anelídeos, por exemplo, fazem parte desse grupo as minhocas, os animais de corpo mole, como as minhocas, que têm esses anéisinhos formando o seu corpo. Nós também temos os moluscos, que são animais de corpo mole, protegido ou não por conchas. A exemplo disso, nós temos os caramujos, os caracóis, as lesmas. E na classe dos artrópodes, nós temos esse subgrupo dos animais invertebrados, que vai aparecer quem? Os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Então perceba que é um grupo bem extenso que compõe a classe dos animais invertebrados. A exemplo dos artrópodes, nós temos as borboletas, como insetos, os besouros, as formigas, os grilos. Nós temos as aranhas, os escorpiões e assim todas essas classes que pertencem a esse grupo. Nós também temos os camarões, tá certo? Finalizando aqui os nossos exemplos. Nós temos também os animais marinhos, que vão possuir corpos com espinhos ou não. A exemplo disso, nós temos as estrelas do mar e os ouriços do mar, tá certo? Vamos aqui adiante no nosso conteúdo. Esses animais invertebrados, eles possuem diferentes formas e também diferentes tamanhos. Como eu falei, uma diversidade muito grande. Como eu falei também, eles compõem 97% do reino animal. Então, é bem extensa essa categoria. Vamos então agora caracterizar os animais invertebrados. E aí, na classificação geral das suas características, como característica geral para os invertebrados, a primeira que aparece é a ausência de esqueleto interno, ou seja, de endoesqueleto, a parte interna. Eles não possuem esqueletos internos, eles não possuem ossos. Essa é a principal característica deles. O que mais? Possuem corpo mole, formas de do corpo variadas, existem diferentes formas do seu corpo, né? Também possuem grande variedade de células, ou seja, os animais invertebrados, eles são multicelulares, tem várias células formando seus corpos, ok? Possuem capacidade de locomoção, cada um com a sua diversidade.
e também eles habitam em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres. Existem animais invertebrados tanto no rio, nos mares, nos lagos, nos oceanos, como também existe na parte terrestre. Vamos para características, vamos caracterizar alguns animais invertebrados de acordo com a sua classificação e ambiente. Por exemplo, aqui eu tenho as águas-vivas, que vivem, claro, no ambiente marinho. Quais são as características desse animal? Possui corpo formado principalmente por água e vive no ambiente aquático. Pertence à classificação ou ao grupo dos invertebrados chamado quinidários. Então, as águas-vivas pertencem ao grupo dos quinidários, tá certo? E o grupo dos quinidários pertence à classificação dos artrópodes. A gente não pode se esquecer disso, tá ok? Vamos adiante, então. Outro animal invertebrado, com as suas respectivas características, são as minhocas. Elas possuem corpo mole, formado por segmentos ou uma sequência de anéisinhos no seu corpo. Vivem enterradas em solos úmidos e são muito importantes para a fertilização da terra. Então veja a importância desse animal pequeno para a fertilização do solo e, consequentemente, para a agricultura. Olha também a sua utilidade. E aí também na sequência nós temos as estrelas do mar, o ouriço do mar, que são encontrados em ambientes marinhos, certo? E possui corpo liso, às vezes alguns são ásperos, como a estrela do mar, e os ouriços do mar, que também possui espinho em toda a superfície do seu corpo. Então perceba que cada animal tem a sua diversidade em características, né? Possui sua forma e possui seu tamanho. Na sequência nós temos os insetos. E aí, como as abelhas, os besouros, eles têm 6 pernas, um par de antenas e podem até ter asa no caso das abelhas. O corpo desses animais ele é protegido por um tipo de carapaça que forma um esqueleto por fora do corpo. E esse esqueleto que é formado por fora do corpo, ele é chamado de exoesqueleto. Por que esses animais possuem antenas? Qual a função? Qual a especificidade delas? As antenas elas vão funcionar como a direção desse animal, uma vez que ele tem a visão que não é desenvolvida. E muitas vezes alguns desses animais possuem antenas, né, para dar o sentido de olfato, porque alguns não possuem nariz. Então, é essa a função das antenas nesses animais. Lembrando que eles possuem exoesqueleto, que é um tipo de carapaça que vai formar um esqueleto por fora do corpo, que é o caso dos besouros. São divididos em 2 grupos. Essa classe de animais invertebrados, chamada insetos, né, que pertence à classe dos artrópodes, eles estão divididos em 2 grupos. O grupo dos mastigadores e o grupo dos sugadores. Por que eles são mastigadores? Possuem dentes? Não, eles possuem mandíbulas. E as suas mandíbulas são tão potentes que são capazes de triturar o seu próprio alimento. E aí, a exemplo disso, dos animais insetos sugadores, aliás, mastigadores, nós temos os gafanhotos, né? Nós temos os grilos. E já para os sugadores, nós temos as borboletas que vão sugar o néctar lá daquela florzinha onde ela vai pousar, tá certo? Então, na classificação dos invertebrados para os insetos, nós temos essas 2 subdivisões, que são os mastigadores e os sugadores. Seguindo, nós temos o grupo dos aracnídeos. Nós temos aqui, então, os escorpiões, as aranhas, que têm como características 8 pernas, eles não possuem antena, mas são protegidos pelo esqueleto externo. E como é mesmo o nome do esqueleto externo desses animais? Exoesqueleto, ok? Muito bem. Nós temos ainda os caranguejos e os camarões, que possuem 10 pernas, 4 antenas. Eles também possuem exoesqueleto. E esses animais vivem tanto em ambientes aquáticos como na parte terrestre. A gente sabe bem disso, a exemplo dos caranguejos, né? Chegamos no nosso quadro Você Sabia? E aqui eu quero falar de um animal bem interessante. Olhe para cá, olha na tela. Você conhece o polvo? Já ouviu falar do polvo? O polvo é um animal invertebrado que possui 8 braços e ele utiliza esses braços para a sua locomoção. Agora, o que é interessante na característica desse animal é que ele é um animal carnívoro, ele vai se alimentar de pequenos mexilhões, de pequenos peixes, alguns caranguejos lá no mar, tá? E muitas vezes esse animal ele possui uma característica muito peculiar, que é mudar a cor da sua pele
quando ele se sente ameaçado. Ele faz tipo camaleão, ele se camufla e ele se camufla de acordo com o ambiente onde ele está. Para que ele faz isso? Para se proteger dos seus predadores. Então, no momento do ataque, ele vai mudar a cor da sua pele e também vai colocar um jato de tinta preta que vai confundir o seu predador no momento do ataque, dando para esse animal tempo para ele fugir, para ele escapar. Bem espertinho esse animal, né, turminha? Legal saber dessas coisas? Muito bem. Vamos aqui à frente porque chegou a hora da nossa atividade. Vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje através de alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vamos completar as sentenças. E aí eu tenho 3 sentenças. Opção A. Dizemos que os animais invertebrados são... O que são animais invertebrados? Eu falei aqui. São aqueles que não possuem coluna vertebral, não possuem ossos. Ok? Na sentença B, os animais invertebrados podem viver em quais ambientes? Eu falei que eles podem viver em 2 ambientes. Ambiente aquático e ambiente terrestre. Muito bem. Sentença C. Os grupos dos insetos está dividido em quê? Os insetos, eles possuem 2 grupos, que é o grupo dos mastigadores e o grupo dos sugadores. Mastigadores, nós temos como exemplo o grilo, o gafanhoto, e os sugadores, as borboletas, por exemplo. Ok? Muito bem, chegamos na questão de número 2. Vamos ligar corretamente a primeira coluna de acordo com a segunda coluna nas informações que estão lá contidas. Na segunda coluna, eu tenho aqui os animais que vivem no ambiente aquático, os animais que vivem no ambiente terrestre, os animais que possuem conchas e os animais que possuem antenas. Vamos ligar essas informações daqui para o que está lá do outro lado, que é os nossos animais. Então, vamos começar. Que animal vive no ambiente aquático? Qual desses animais que ali estão, na coluna da esquerda para a direita, vive no ambiente aquático? Então, vamos lá. O camarão, ele vive no ambiente aquático. Qual desses vive no ambiente terrestre? Então, nós temos aí as formigas, as aranhas, que pertencem, né, à classe dos aracnídeos e vivem nos ambientes terrestres. Qual desses animais que sobrou possui conchas? É bem óbvio, né, turminha? Nós temos aí o caramujo, o caracol. Eles possuem conchas, corpo mole, porém protegido por uma carapaça chamada de concha. Qual desses possui antenas? Óbvio, nós temos então as abelhas. Elas possuem antenas que dão o sentido para elas, a direção, uma vez que a sua visão não é totalmente desenvolvida como nos outros animais. Terceira questão. O corpo de alguns animais invertebrados, como os besouros, possui o corpo protegido por uma carapaça que forma um esqueleto por fora do corpo, que é chamado de... Qual é o nome do esqueleto que é formado em alguns animais por fora do seu corpo? Carcaça? Opção B, endoesqueleto. Opção C, exoesqueleto. Resposta correta, opção C, o exoesqueleto, que é uma forma de carapaça que vai funcionar como se fosse ossos, mas por fora do corpo. A exemplo disso, nós temos os besouros. Tá certo? Muito bem. E assim, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu quero deixar um forte abraço, desejar mais uma vez que você e sua família tenham saúde, que a semana seja conduzida por Deus. Forte abraço, até a próxima aula.